Dentro do projeto desenvolvido pelo Portal de Notícias Barbacena Online, juntamente com a Rádio Sucesso FM e com apoio da Associação Médica, hoje nós recebemos o médico Felipe Fortes de Andrade. Médico psiquiatra, ele é graduado em Medicina na Universidade Federal de Juiz de Fora. Também fez sua residência em psiquiatria pelo CHPB, que é a FEMIG aqui de Barbacena, e atualmente é o preceptor da residência de psiquiatria da FEMIG, né, do CHPB, aqui em Barbacena. Nós gostaríamos muito de agradecer, claro, a presença do Dr. Felipe Fortes aqui conosco e já começamos fazendo logo a primeira pergunta, né? Quais os primeiros efeitos da pandemia na saúde mental, especificamente? Doutor, seja bem-vindo. Ô, Ricardo, Salim, muito obrigado, primeiro, pela confiança e pelo convite feito tanto por você quanto pela Associação Médica, né, que é a instituição que nos representa aqui em Barbacena. Então, de pronto, eu fico muito agradecido pela confiança expressada. Eu acho que o primeiro sentimento que essa pandemia gerou em toda a população, primeiro foi um sentimento de morte, né, de tragédia muito grande que todo mundo vivenciou, principalmente no início, né? O medo de morrer foi uma coisa muito, muito presente no início da pandemia. Com aquele todo susto que todo mundo passou, a pessoa até começou a fazer churrasco, fazer festa, postar na internet, mas aí começou-se a perceber que era uma coisa realmente mais grave. E aí, a meu ver, enquanto profissional da área de saúde mental, e a gente vai atendendo as pessoas no consultório, começou meio que a haver um quadro até de uma intensa ansiedade nas pessoas por não saber o que iria acontecer, né? Então, essa ansiedade começaram a gerar sintomas, começaram a gerar quadros de depressão, começaram a gerar uma coisa que a gente já falou em outros momentos, que é o uso e abuso de álcool, né, e de drogas, né? Eu brinco muito que o que sobrou para a gente ver live sertaneja no final de semana com o pessoal bebendo, então isso acaba estimulando de alguma maneira o consumo excessivo de álcool, que também é um problema nessa pandemia. A gente sabe, Salim, na minha visão de psiquiatra e essa visão de mundo que a gente tem que ter dentro da psiquiatria e da sociologia, que isso não vai acabar por aqui, a gente vai falar disso mais aí durante o nosso bate-papo, mas realmente é só o início de um novo processo, um novo mundo que está acontecendo, segundo a minha visão. Então, assim, vamos reaprender a viver nesse novo mundo frente a tudo que vem acontecendo. Não sei se você concorda comigo no que a gente colocou, Salim. Olha, eu concordo sim, acho que há uma mudança de comportamento da população, certamente. Inclusive, como é que a pessoa deve manter a saúde da mente nesse período aí de isolamento social? Inclusive, até comentando aqui, enquanto eu aguardava que a gente começasse a entrevista, eu estava brincando aqui, fazendo uns exercícios de xadrez, pelo menos para manter a mente ativa, né? Sim, Como é que a pessoa pode agir? verdade. A gente entende que o isolamento ele vai nos levar a grandes outras oportunidades para que você mantenha essa saúde mental. Uma coisa que a gente sabe que é fundamental para a saúde mental, por exemplo, é a atividade física. Só que hoje a gente não tem aquele local de atividade física que a gente tinha no passado, né? Por exemplo, uma academia ou um local com muita gente, a gente não pode estar nesse ambiente mais, né? Em função desse isolamento. Mas é importante a pessoa manter a atividade física. Então, a pessoa hoje, por exemplo, vai ter que se exercitar dentro de casa. A pessoa, eventualmente, vai ter que se exercitar na zona rural e com poucas pessoas. Então, nesse período de isolamento, para manter a saúde mental, eu sempre recomendo manter a atividade física. Uma outra coisa que a gente observa também, para a gente tentar manter essa nossa saúde mental, é entender que, como tudo mudou, a gente tem que mudar junto com o mundo. Então, essa é uma visão pessoal e profissional que eu tenho. Então, as relações econômicas estão mudando e vão mudar, né? Hoje a gente trabalha e ganha dinheiro pela internet. Eu vou fazer entre aspas eu vou usar aqui, mas uma propaganda de uma coisa nova que veio agora, que, por exemplo, na minha área é a telemedicina, né? A gente consegue dar uma assistência efetiva, claro que não é o padrão ouro, quando o exame próximo ao paciente, mas a gente já tem um padrão que a gente pode dizer prata, né, que é a telemedicina, então você não deixa ninguém desassistido.
Então, essa é uma maneira, por exemplo, de manter a sua saúde mental quando você já faz uso de alguma medicação. E a gente usa toda essa tecnologia, todo esse meio novo que a gente vem conhecendo, todo mundo está sendo meio que obrigado a conhecer, digital, em nosso prol. Então, você pode ter realmente canais onde você segue, que você se sinta bem, você pode ter exercícios de yoga, você pode ter exercícios de meditação, você pode seguir determinada pessoa que tem uma fala, um conhecimento legal que te traga paz mental, te traga saúde mental. Então, eu acho que toda essa adaptação que a gente vai viver, Salim, é fundamental e a gente se adaptar a esse novo mundo que está chegando. E a gente vai conversar ao longo dessa entrevista aí. Pois é, agora é interessante a gente até ter a oportunidade também de perguntar sobre uma outra situação. Vamos falar um pouquinho sobre a depressão. Como é que ela se caracteriza, né? Quais são os sintomas que a pessoa pode perceber ao estar sofrendo de depressão? Sim, sim. Eu acho que a gente tira o estigma de que depressão é fraqueza de espírito, fraqueza de mente. A gente tem que ter o entendimento que é uma doença biológica, de base neurobiológica. A gente tem alteração a nível cerebral e qualquer tratamento que a gente faça nesse sentido é um tratamento de equilíbrio biológico a nível de neurotransmissor. Mais conhecido é a serotonina, mas tem outros, dopamina, noradrenalina, enfim. Então, clinicamente, Salim, a depressão ela é muito bem caracterizada pelo aquele sentimento interno de tristeza. O deprimido, em geral, ele é triste. Ele é uma pessoa que chora ou pode, por exemplo, estar com choro agarrado, né? Vamos colocar entre aspas aí. Então, esse é o sintoma basicamente interno. Paralelo a esse sintoma tristeza, paralelo a esse sintoma humor, a gente tem o sintoma de anergia, que é o sintoma de falta de energia. A pessoa fica só deitada. E esse é um sintoma paralelo porque são áreas cerebrais diferentes. Hoje a ciência, a psiquiatria moderna já nos dá essa luz de que a gente realmente está falando de um outro neurotransmissor. E os medicamentos mais novos, por exemplo, a gente vai agir muito em função dessa anergia, essa falta de vontade. A gente vai citar alguns outros sintomas que estão presentes na depressão. Então, a gente separa essas duas áreas cerebrais principais e a gente começa a ter, por exemplo, alterações de cunho de alimentação. Então, a pessoa pode se alimentar demais, mas também pode deixar de se alimentar. Depende do quadro, depende do paciente. A pessoa pode começar, em função disso, a começar a ganhar peso, mas a pessoa pode deixar de ganhar peso, emagrecer. Né? A pessoa ela pode vir a ter uma coisa que é um sentimento interno bastante incômodo, bastante ruim, que é um vazio interior, é um bolo, um buraco que se dá dentro dessa pessoa, Salim, e que gera uma angústia muito grande para ela. E eu costumo dizer, só quem experimenta a depressão sabe realmente o que é. Né? Tem várias pessoas que passam no nosso consultório, falava, doutor, eu não acreditava e não dei importância a isso quando eu tive um familiar que teve. E hoje eu estou tendo e eu vejo que coisa ruim, que coisa horrível. A gente pode ter alterações de libido, né? Alterações da sexualidade. A gente pode ter alterações do ponto de vista orgânico, né? Presença de mancha roxa, cabelo que começa a cair. A gente pode ter alteração a nível do tubo gastrointestinal, então o intestino para de funcionar. A gente pode ter um bolo na garganta. Então, a gama de sintomas é muito grande e depende de caso a caso. Mas eu acho que a gente deixa como sinal de alerta uma mudança de padrão que a pessoa já vinha apresentando de personalidade, repentina, com humor triste e falta de energia. Eu acho que o sinalzinho amarelo acendeu aí, Salim. Não sei se ficou claro. O que você acha? Não, ficou sim. Agora, dentro desse contexto, e quando a pessoa começa a perceber essa mudança no seu próprio comportamento, ela precisa de ajuda. Que tipo de ajuda que existe para essas pessoas nesse contexto? Sim, sim. Salim, eu costumo dizer que tudo que faz bem para a pessoa é tratamento. Sempre. Então, não adianta falar, vamos procurar o psiquiatra. Não, opa, calma lá. É a minha vida, é a minha profissão.
me considero uma pessoa bastante estudiosa dentro da psiquiatria, mas não é só o psiquiatra que vai ajudar na depressão, né? A gente faz uma parte medicamentosa extremamente importante. A psicofarmacologia, que são os remédios, eles vêm evoluindo de maneira fantástica. A gente tem uma grande quantidade de medicamentos que a gente não está tendo no Brasil hoje, que estão para vir e que vêm devagar vindo, que são extremamente tecnológicos e diferentes já do que a gente tem. Então, é um ramo da indústria farmacêutica que vem crescendo demais. Eu vou citar aqui um dado americano, que é a segunda maior especialidade em termos de faturamento da indústria. Então, é muita coisa, né? A gente vê um tanto de coisas novas aparecendo e realmente uma doença que vem acontecendo. Mas não é só remédio. Então, você tem uma boa terapia, um bom psicólogo, né? Bons profissionais que te acompanhem, te auxiliem no momento que você precisa, daquele socorro imediato, né? Aquele acesso. A gente citou atividade física, que realmente é um local que você encontra ajuda. Então, eu vejo algumas pessoas que a gente vê na internet, a gente vê no consultório, que fazem atividade física com outros grupos pela internet. Então, você liga lá o Instagram, tem uma atividade física e todo mundo fazendo junto. Poxa, vamos lá, isolamento social, mas depressão, né? Você precisa de atividade física. E hoje a gente tem esse feedback, né? Essa troca pela internet. Então, vamos usar esse negócio a nosso favor, né? Qualquer tipo de atividade que te faça bem. Eu sempre recomendo respiração. Respiração, qualquer atividade que te ensine a respirar é muito boa. Então, a gente coloca aí as terapias alternativas, principalmente orientais. O yoga, que é bastante conhecido, tem a própria meditação, o próprio relaxamento muscular. Então, eu acho que qualquer coisa que te sirva bem, né? Se você vai ajudar uma pessoa na rua, se você vai escrever no seu diário, isso te faz bem, isso realmente ajuda para tratar a sua depressão, Salim. Claro, ótimo. Eu posso trocar de assunto agora? Claro, fica à vontade. É um outro transtorno mental que é bastante comum, é a ansiedade. Mas me diz o seguinte, Felipe, quais são as características, assim, os sintomas de que a pessoa está ansiosa? Como é que a gente pode ver isso? Ô, Salim, você me instigou demais a falar de Eu tenho um canal no Instagram, o Dr. Felipe Fortes, psiquiatra. Tá lá, vai ser um prazer recebê-los para bater papo, trocar ideia, e principalmente como Instagram, a gente vê muito o que as pessoas colocam. Eu fiz uma live, tá no IGTV lá, semana passada, sobre isso que você me instigou a falar. A diferenciação entre depressão e ansiedade. Tá? Depressão é esse humor triste. A ansiedade é diferente. A ansiedade é um sofrimento futuro, é um sofrimento para frente. Então, as pessoas que hoje vêm vivenciando essa ansiedade dentro da pandemia, elas estão sofrendo por não saber o que vai acontecer lá na frente. Então, ela não tem aquele sofrimento passado que a depressão tem, aquele vazio. Ela tem realmente um sofrimento do que vai acontecer e a dúvida do que vai acontecer. E a nível corporal, isso se manifesta de maneira diferente. Por exemplo, a presença da angústia, ela vai ser marcante, é um sentimento interno. A presença do medo, né? Um medo irracional, a pessoa não sabe explicar e especificar que medo é esse, é um sentimento bastante presente na ansiedade. Então, esses são os sintomas internos. A gente tem sintomas físicos, que você vê que eu não citei no quadro da depressão, e que eu venho citar agora na ansiedade. A ansiedade, ela dá muito sintoma autonômico. Então, a gente tem muito suor, as mãos suam, os pés suam. A gente tem muito coração disparado, né? A gente tem sentimento de coração disparado. A gente tem uma alteração do trato gastrointestinal, não de lentificação, mas a gente pode ter uma aceleração desse trato gastrointestinal. Então, pessoas com grande nível de ansiedade, elas podem ter sensações de vômito, podem ter episódios de diarreia, né? A gente pode ter uma alteração que é muito comum na ansiedade, que é a boca seca, né? Então, essa ansiedade é como se fosse aquele sentimento aquela sensação que a gente estuda lá no segundo grau, de fuga, né? De medo. A gente começa a ter esse negócio constante.
E aí sim a gente passa a ter um transtorno ansioso. Então me instiga muito, e eu parabenizo pela sua pergunta, bastante instigante, que é realmente você diferenciar para a população o que é a depressão e aí o que é a ansiedade. E aí eu te coloco uma dúvida, né, aí para você pensar. A gente tem um transtorno misto de ansiedade e depressão. Olha que doido. Não dizem que psiquiatria é coisa de doido? Tá aí. A gente tem no mesmo indivíduo o depressivo, ansioso. Isso talvez seja assunto para uma outra live, mas é só para botar. A gente tem a coexistência dos sintomas em um mesmo indivíduo. Mas aí eu acho que é a beleza da psiquiatria. O indivíduo é único. A gente trata ele de maneira única. Entendo. Agora, ainda, né, no caso da ansiedade, como é que a pessoa deve agir quando ela percebe que sofre de ansiedade? O que ela pode fazer e buscar ajuda também? Não é Sim. atendimento médico, remédios, medicamentos, não é o que pode ser feito? Eu faço de novo o convite para assistir o que a gente fez na semana passada, lá no IGTV, porque o tema foi os diferentes transtornos de ansiedade. Então, a gente fala num termo geral de ansiedade, mas existem vários transtornos de ansiedade. A gente tem um transtorno obsessivo-compulsivo, a gente tem um transtorno de ansiedade generalizada, que é um transtorno muito ligado às condições que a gente vem vivenciando agora na sociedade, é muita cobrança, questão financeira, então ele se manifesta de uma maneira diferente pela apreensão. A gente tem o grau máximo da ansiedade, que é o ataque de pânico, e aí a gente vem com grande sofrimento esse paciente que tem o ataque de pânico. Então, a gente entender as diferentes entidades nosológicas, os diferentes transtornos de ansiedade, nos ajuda muito a conduzir o caso. Cada doença a gente vai tratar de uma maneira melhor. Então, a grosso modo, a gente vai procurar um médico quando a gente tiver muito sintoma. A gente vai procurar o psiquiatra quando a gente tem muito sintoma, né? Parou de dormir, está custando para dormir, a cabeça não para de pensar, começa a ficar com o humor irritado, tem aqueles sintomas autonômicos que a gente falou, é a hora de procurar um psiquiatra, um profissional que vai te medicar. Paralelo a isso, a gente sempre deve ter um acompanhamento psicoterápico, né? É uma soma de forças que a gente vai ter. Saliento de novo, né? Qualquer coisa que te faça bem, inclusive para ansiedade. Na ansiedade, a atividade física é fundamental, sabe, Salim? Ela libera substâncias que vão ajudar no quadro de ansiedade. Então, a gente também recomenda atividade física. Então, assim, quando sofrer de algum sintoma de ansiedade que seja específico, até para você ter um diagnóstico, procure ajuda especializada. Não precisa ser com o Felipe, psiquiatra, mas procure uma orientação de um profissional da área. Entendo. Eu vou mudar de assunto de novo, mas ainda dentro desse contexto. Sim. Porque nesse período de isolamento social, principalmente, mas isso já era uma tendência que ocorria anteriormente, o uso da internet. Ele mudou o rumo da sociedade já faz aí uns bons 10 anos, até um pouco mais. Só que agora, com essa questão do isolamento social, ainda assim ela ficou mais potencializada. Qual é a visão da psiquiatria em relação à internet? Como é que você, como médico, percebe isso nos seus pacientes? Eu vou te fazer uma pergunta que você me responde bom, sim ou não. Você conhece um termo chamado nomofobia? Não. Nomofobia, Salim, é um termo americano, vem do nomofobia, começou lá, que é a fobia de ficar longe dos aparelhos eletrônicos. Você já viu aquele cara que o celular acaba a bateria, ele começa a ficar branco, suando? Não riu, não é porque você é assim, não, né? Não precisa se comprometer na câmera. Não. Mas, cara, isso é uma diferença de quando a internet faz mal. Na verdade, né? Aquela pessoa que... eu estou até me lembrando de alguns amigos que se recusam a ter celular. Eu me lembrei deles agora. Eles são ao contrário disso tudo. Eu não quero sofrer de nomofobia, né? Então, eu acho que a grande diferença dessa realidade que é real, a gente aprendeu nesses 4 meses aí, 3 meses dessa loucura de pandemia, uma quantidade muito grande de aprendizado em internet.
pessoas idosas, as crianças já vinham dominando isso. Então, o nosso aprendizado foi muito grande. Você vê, hoje a gente faz uma entrevista por uma plataforma, a gente tem N plataformas, eu dou aula através de plataforma digital, então essa é uma mudança inexorável. Então, eu acho que a grande chave, Salim, para a gente não adoecer com a internet é gerenciamento de tempo. Né? Você pode, né? Você, por exemplo, no seu caso, talvez você fique uma grande quantidade de tempo mexendo em aparelho eletrônico, mas isso não te cause sintoma, porque você gerencia bem seu tempo. Quando você deixa de gerenciar tempo, você deixa de se alimentar, você deixa de dormir, você começa a ter sintoma ansioso, isso começa a se tornar um transtorno dentro da psiquiatria. Então, a psiquiatria, a gente pede para não usar a internet demais para que cause sintoma, mas hoje, use a internet de maneira saudável, porque ela é importante para você se comunicar com os outros e manter bem a sua saúde mental. Não sei se eu fui claro e se eu te instiguei também a conversar com seus amigos aí. Não, foi sim, com certeza. Agora, olha bem, as relações humanas, as relações pessoais, né? Elas também estão ficando abaladas com relação a essa questão de isolamento social. Mas na sua visão, Felipe, como médico, tá? Qual é o melhor caminho para tudo isso, né? Como é que as pessoas podem se relacionar nesse instante? Até achei interessante a consideração de que há pouco tempo a gente não imaginaria estar numa plataforma de videoconferência fazendo isso, porque a gente tinha outros mecanismos como a própria presença física, mas que agora ela acaba sendo impossibilitada. Sua visão como médico? Salim, lembra aquele parente chato que a gente não queria abraçar? Aquele amigo que a gente não queria encontrar num evento social? Até dele a gente sente falta de abraçar hoje. Isso é uma mudança social muito grande, né? Você fica, pô, podia encontrar com aquele cara que ficava batendo nas minhas costas de novo, né? Tô com saudade dele. Então essa é uma mudança social inexorável, né, cara? Hoje eu brinquei com uma paciente minha no consultório. Assim, eu dei para ela uma viagem para ela ir para Nova York em outubro. Se ela quisesse ir, porque ela me perguntou até quando que ia ficar isso. Eu falei, ó, em outubro eu te dou uma passagem para você topa? Ela, Nova York? Não. Mas eu falei, é de graça, eu estou pagando, não. Quando a gente larga essa máscara, Salim, a gente não tem essa ideia. Vai ficar igual a meia que a gente usa, né? Quase igual a cueca, a calcinha que a gente usa, a parte íntima. Então ela passou a ser parte do nosso cotidiano. E até quando isso? A gente ria do japonês que andava de máscara em Tóquio, entrava no avião de máscara. Hoje a gente vai ter que fazer igual ele e bater palma. Então eu acho que essa mudança social, as relações humanas, a gente vem sentindo falta, né? Falando agora de uma maneira, não tanto a se pensar de uma maneira séria, eu acho que talvez a volta seja muito importante. A gente se usou muito o meio social e a gente viu hoje que a gente precisa do meio contato físico. Ele ficou muito abandonado com toda essa questão de relação humana, internet, tudo muito rápido, muito efêmero, né? Até o próprio conhecimento, você conhece um pouquinho de um monte de coisa. Então, talvez a sociedade tenha que se repensar isso. A gente vê hoje polaridades muito grandes na sociedade que talvez também tenham que ser repensadas em todo sentido. Eu acho que o respeito humano foi acabado. Parece que até foi uma mão da crença que cada um que tiver, mas Papai do Céu botou a mão e falou assim, ó, pensa alguma coisa aí embaixo, porque está dando muito problema, né? Repensa alguma coisa aí para todo mundo viver melhor. O pai que não encontrava com o filho porque trabalhava demais, hoje ele é obrigado a ficar dentro de casa com o filho o dia inteiro. E aí ele passa a conhecer o filho, vê as dificuldades, vê as angústias do filho, né? O filho passa a ter o contato com o casal. Ele achava que os pais eram perfeitos e começa a ver o casal dentro de casa brigando. Então, os pais deixam de ser perfeitos. Então, essas mudanças, na minha visão social, elas são inexoráveis. É um aprendizado que todo mundo está vivenciando. Hoje, a criança fica doida para sair do celular e brincar na rua, sair do isolamento. Olha quanto tempo elas não esperavam isso. Então, eu acho que, na minha visão, enquanto médico, a gente tem que procurar, desse aprendizado tão duro e tão triste para todo mundo, uma qualidade de vida melhor. A gente vinha tendo uma qualidade de vida bem desgastante e bem ruim. Não sei se você concorda comigo.
Não, concordo sim. Acho que a sua visão Uhum, é exatamente o que eu também penso e que a grande maioria uhum, da uhum, população também vê. Quando você uhum, falou em atividade para poder manter uhum. o corpo Sim. né, funcionando, eu achei Uhum, interessante uhum, até mesmo a questão do uhum. Instagram, né, do pessoal Sim. poder se reunir para isso. Bom, mas eu Uhum, queria te perguntar uma outra coisa. Além das uhum. atividades físicas, o que você recomendaria em relação à atividade mental? O que seria Sim, bom? O que seria, né, assim, bom para a pessoa? O que trouxesse um pouco de alento nesse contexto da atividade mental? sim. Eu estou com a minha biblioteca fechada aqui atrás, dá dando para ver da câmera aí, Uhum. mas tem alguns livros aqui que eu sempre tive vontade de ler e não estava tendo tempo. Voltei a ter tempo. Que Fiz bom. uma matrícula online em um curso de pós-graduação, fora do país, que eu sempre tive vontade de fazer, em função da pandemia. Então, a gente procura manter a saúde mental fazendo coisas que você sempre quis fazer, que são coisas boas, que você se sente bem, feliz, é agradável para você. Nessa quarentena, você deve fazer isso, procure fazer isso. Sabe aquela pessoa que tem um tempo que você, não sei se ligo, não sei se não ligo, ela me fez um pouquinho de raiva, mas é uma pessoa que a gente tem uma história. Pega aí sexta-feira, sábado, um dia, na noite, liga para ela. Vai te fazer bem, vai fazer mal para ela. Não vai fazer mal para ela, vai fazer bem para ela. Peça talvez aquele perdão que está faltando, né? Faça aquela cruzada, aquela cruzadinha que você sempre quis fazer, que você deixou naqueles livros, coquetel, picolé, tá guardadinho lá. Vai fazer aquilo vai te auxiliar do ponto de vista mental, é uma coisa que vai te descansar. Vai ler aquela receita que você sempre quis fazer e teve medo de queimar porque você não tinha tempo de se queimar, se fazer de novo. Queima uma vez, queima duas vezes. Então, eu acho que coisas simplórias do nosso cotidiano vão fazer muito bem a nossa saúde mental. Eu instiguei as pessoas, e nós moramos aqui numa cidade de interior, mas que é polo para outras. Então, assim, nunca foi tão bom a gente estar na zona rural como agora. Nós vivemos uma doença de cidade grande. São Paulo, Nova York, a China, a Europa devastada, né? E Barbacena nós temos casos, mas aqui em volta serão poucos. Então, assim, se você vai aqui nas imediações, na zona rural, que é uma coisa que particularmente eu faço, caminhar em local que não tem aglomeração, atividade física que eu venho feito, você vê pessoas que precisavam fazer isso, manter a saúde mental, caminhando longe de aglomeração e conversando. Então, eu acho que fazer o que te faz bem, manter essa atividade cerebral, você estando ativo, estando proativo, fazendo coisa que você gosta, vai nos ajudar a passar muito bem por esse período, né? Não tenho nada o que fazer. Ok, vá ver um filmezinho do Netflix. Hoje o acesso é muito fácil. Aquele filme antigo, lembra que a gente viu lá? Tem um monte que a gente... Casablanca, né? Forrest Gump, tem vários filmes aí que a gente vê interessante. Vai rever o filme, né? Loucademia de Polícia, outro dia eu vi. Lembra? Me fez um bem danado ver aquele pessoal. Então, Realmente. isso faz parte da saúde mental nossa. Relembrar a infância, né? Eu tentei assistir um Faroeste, mas não consegui ver ele todo, não, porque achei muito ruim a gravação. É, A coisa já fica mais nova. Eu larguei ele e fui ver um eu, mais moderninho eu, um pouquinho. eu tenho um filho, rapaz. Aí ele começa a assistir os filmes antigos conosco. Ele virou fã de Faroeste. Você vê como é que é. E é um momento único, porque você está com o seu filho, ele acompanhando uma coisa da geração nossa e que ele gosta. Né? Por exemplo, eu gosto muito de música, mas eu sou meio roqueiro, assim, sabe? Aquelas bandas da nossa época. Então, o menino escuta as músicas que eu escuto. Então, isso faz um bem danado para a saúde mental, você escutar a música que você gosta com seu filho. Né? Você vê o filho que você gosta, você vê o filme que você gosta, às vezes do lado da esposa, do lado da pessoa que está próxima de você. Então, isso faz parte, para mim, Salim, faz parte da saúde mental Até nessa jogar quarentena. um videogame com o filho, né? Que a Oh, gente não saiba jogar sim. direito, mas você ainda vai lá e tenta, né? Não, você tem que deixar ele ganhar, que senão você tem problema em casa. Claro. Agora, se fosse no Atari, a gente ganhava, né? Pois é, mas não tem, né? Faz parte, né? Agora, Pois olha é. só, eu queria
fazer uma última pergunta para a gente encerrar a Poxa, entrevista, que está que pena, já excelente. está acabando. Mas, assim, até pelo tempo que a gente possa, mas eu queria É, agendar outras oportunidades para a pode gente ser sempre um conversar mais. prazer. E esse Aham, assunto que eu quero abordar, a gente até já falou aham, sobre ele, uhum, mas eu uhum, queria falar mais um pouquinho, porque eu uhum, entendo que as pessoas precisam entender e precisam uhum, ouvir isso também. Olha, sei. Uhum, depois que a pandemia passar, Felipe, depois de tudo isso, uhum, a gente uhum, imagina que as relações humanas vão ser diferentes. sim. Mas como você vê e como é que você pensa essa situação, essa diferença? Ela vai ser Uhum, para melhor ou vai ser para pior? entendi. Você gosta de me instigar e eu me sinto instigado. Gostei. Vamos junto nessa. A psiquiatra é a história que a gente é meio doido. Então vamos lá. Vamos fazer uma coisa que não tem nada a ver com saúde mental. Como você acha que a economia vai sair depois disso tudo? A economia está intimamente ligada à nossa saúde mental. Nós não nos conhecemos, infelizmente, pessoalmente, e vai demorar um tempo para a gente se conhecer pessoalmente. Mas a gente, bem ou mal, está lidando com business aqui. Né? A gente está informando a população, né? A gente está fazendo, passando conhecimento de uma maneira completamente diferente. Então, acho que essa relação internet, economia, eu até fiz vídeo disso lá, fazer propaganda de novo, Dr. Felipe Fortes, psiquiatra, no Instagram, tem no Facebook também. Eu fiz um vídeo de economia e saúde mental. Economia não vai ser a mesma. Não vai. Eu vou citar, por exemplo, o meu caso. A gente hoje faz a telemedicina, onde a gente não tem contato com a pessoa e consegue resolver o problema da pessoa. A gente vai apresentar uma palestra sem conhecer nenhum convidado pessoalmente e vai receber por isso. É uma mudança social, é uma mudança econômica. Até quando, Felipe? Eu acho que isso, Salim, vai prolongar por um longo tempo. Né? A gente tem países em que estão tendo ondas. Né? A gente teve melhor, agora a onda 2 está voltando, né? Uma segunda epidemia. E a gente vai controlar. Até quando isso se controla? Então, eu coloco essa resposta de uma maneira assim, economicamente falando e de relação humana falando, ela talvez nunca mais seja a mesma, sabe? Eu acho que vai ser um aprendizado para todo mundo e eu vou usar um termo muito instigante aqui. Não existe mais gambiarra digital. Ou você é digital ou você não é. Uhum. Né? Não existe isso mais. Ou você é gambiarra, né? Ou você é digital ou não é. A gente fazia meio gambiarra, né? Não tem. Eu vou pedir um minuto também para citar. Eu tenho uma equipe que é a Plural Marketing aqui de Barbacena que me assessora nessa questão de marketing. Não há função eu pegar e deixar de estudar psiquiatria para ficar estudando tecnologia. Claro. Né? Então, eu acho que esse gerenciamento de tempo vai nos dizer muito desse futuro que está vindo, sabe? Então, eu coloco isso de maneira bem reflexiva para todo mundo e eu espero que tenha sido assim uma colocação que faça todo mundo pensar. O mundo vai mudar, vai ser diferente. A gente tem, na live que eu falei de economia, a gente tem grupos que cresceram gigantescamente assim que foi declarada a pandemia. A Amazon, por exemplo, ela cresceu gigantescamente, porque tudo começou a ser pedido por ela. Né? A gente tem grupos aqui no Brasil que só tem lojas em shopping. Assim que o shopping foi fechado, essas lojas passaram a ser ponto de distribuição, elas deixaram de ser lojas físicas e os funcionários, em 48 horas, começaram a vender por WhatsApp. E o cara vende. Essa loja, essa eu não vou citar porque é do Brasil, ela começou a ter um faturamento aumentado. Ela não teve crise, em função dessa nova maneira que a economia se ajeitou, as relações humanas se ajeitaram. Então, assim, a gente tão cedo não vai ter um shopping que vai estar aberto, tão cedo não vai ter uma escola que vai reabrir, tão cedo a gente não vai num show daquele cantor que a gente gosta. Nós vamos ter que se contentar bastante com as lives. Isso não tem um tempo. Né? Então, essa mudança, ela vai acontecer, já aconteceu e não vai voltar. Agora, eu acho que a gente deixa uma mensagem nesse final
para todo mundo que o mundo não vai acabar, né? A gente vê muita gente apavorada no consultório e a gente sempre procura acalmar. O mundo não vai acabar. Se aumentou o número de óbitos por corona, diminuiu, por exemplo, o número de pessoas que morreram por acidente de trânsito, sensivelmente, porque as pessoas não vêm circulando. Então, assim, o mundo não está acabando, ele está se ajeitando. E o ser humano ele é muito inteligente, ele é muito sábio. Apesar de ter hora de não usar tanto, ele vai se adaptar a esse novo mundo, Salim. Então, de antemão, eu faço essa colocação aí, que não tem muito com saúde mental, mas eu acho que é uma maneira da gente fazer uma metáfora de tudo que está acontecendo aí. Claro, certamente a gente vai ter oportunidade ainda de encontrar pessoalmente para conversar e levar Sim, todo esse papo e também mostrar mais umas outras vezes aqui dentro das nossas entrevistas que você possa retornar para mais informações, para levar à população situações como as que a gente pode conversar, transtorno mental, as questões mais sim, sobre ansiedade e realmente agradeço sua participação, Felipe, porque eu imagino que neste momento a população precise que nós tenhamos essa conduta de mostrar, mais do que isso, de conversar e discutir sobre essas situações. Muito obrigado pela sua participação. Falo em nome da Rádio Sucesso, do Barbacena Online e também do apoio que a gente tem da Associação Médica para o desenvolvimento desse projeto. Muito obrigado e a gente se fala mais em outras oportunidades, outras vezes. sim, eu que agradeço, Salim, e deixo um grande abraço para todo mundo. A gente se coloca à disposição de quem precise e eu costumo sempre brincar, tomara que não precise. Se precisar, eu estou à disposição, mas tomara que não precise. Né? Nós vamos sair bem dessa. Agradeço muito o seu convite da Associação Médica, parabenizo aí o Barbacena Online e a 101, tá bom? Um grande abraço e passamos bem esse fim de semana, claro que isolados, né? Em isolamento aí. Obrigado.